JMTV, segunda edição. Oferecimento Dimensão Engenharia, Condomínio Space Calhau. Visite o decorado, aproveite desconto e subsídio. Operação apura irregularidades em contrato milionário da Prefeitura de Paço do Lumiar com empresas prestadoras de serviço. O alvo principal da investigação é a primeira-dama, Núbia Dutra. Estudantes vão às ruas de São Luís protestar contra o corte de verbas do IFMA. E nossos repórteres mostram a situação preocupante dos institutos federais em várias cidades do estado. Veja ainda, os cartórios vão passar a emitir CPF, RG e passaporte. A novidade vai facilitar o acesso a documentos para os maranhenses. Esses são os nossos destaques. O JMTV está começando. Boa noite. Estudantes do IFMA foram às ruas hoje no centro de São Luís para protestar contra o corte de verbas nos institutos e universidades federais. A direção do IFMA em São Luís diz que a redução de 38% no orçamento vai inviabilizar o funcionamento do campus até o fim do ano. As camisas pretas por aqui demonstram repúdio ao bloqueio do dinheiro para a manutenção de universidades e institutos federais, anunciado pelo MEC no último dia 30. Com cartazes e palavras de ordem, os estudantes do IFMA protestaram hoje à tarde nas ruas do centro. Só os 3 prédios do IFMA do Centro Histórico e da área Itaquibacanga perderam R$500 mil no orçamento mensal. Durante o protesto, os estudantes também ocuparam a avenida e dividiram a insatisfação com quem passava pela beira-mar. Chamar atenção para o problema, para vocês verem a gravidade do problema. Olha a quantidade de estudantes aqui que vão ficar sem escola porque a gente não tem dinheiro, e a gente sabe que o governo federal tem sim dinheiro, mas eles não querem investir na gente. Esse corte vai tirar muito do que a gente já tem, as nossas pesquisas. A gente precisa dar valor às pesquisas, a gente precisa dar valor ao ensino médio de qualidade. A gente precisa de mais verbas para melhorar isso, a gente não precisa de um corte de 30%. O corte da verba afeta diretamente também as atividades de ensino, pesquisa e extensão aqui da Universidade Federal do Maranhão. Os estudantes lamentaram, já que antes mesmo desta decisão ser tomada, as condições por aqui não eram boas. A universidade já vinha passando por um sucateamento e agora com esse corte a tendência é piorar. Em nota, a própria universidade admite que já vinha trabalhando com um orçamento apertado, porque os cortes acontecem desde 2015 e comprometem, por exemplo, a conclusão de obras importantes para a instituição de ensino. Tem que se mobilizar mesmo para ir de encontro a isso, porque se a gente só aceitar, cada vez mais as nossas instituições públicas vão estar defasadas. Nossos repórteres mostram agora os impactos dos cortes no IFMA em outros municípios do estado. A redução no orçamento deverá afetar não só a educação, mas a economia das cidades. Aqui em Santa Inês, os estudantes dos 3 turnos estão se mobilizando dentro da instituição. Eles se reúnem no pátio em horários de intervalos para não atrapalhar o andamento das aulas. Por causa do corte no orçamento, o IFMA de São Raimundo das Mangabeiras vai ser obrigado a suspender as visitas técnicas dos alunos a empresas da região, geralmente ligadas ao agronegócio. As aulas práticas no campus também serão afetadas. Falar em um corte na educação, em um momento em que a educação nesse país é tudo, é simplesmente inviável. A educação pública precisa de custo, precisa de dinheiro para poder se manter. Então, cortar esse dinheiro é cortar as nossas chances de proporcionar educação de qualidade aos nossos alunos. Daqui a pouco, operação da Polícia e Ministério Público faz busca e apreensão na casa do prefeito de Paço do Lumiar. Investigação aponta fraude em contratos que passam de R$13 milhões. Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Maranhão cumpriu 5 mandados de busca e apreensão hoje em Paço do Lumiar. Os investigadores foram inclusive à casa do prefeito Domingos Dutra, do PCdoB, porque a mulher dele, Núbia Dutra, é um dos alvos da investigação que apura um desvio de quase R$13 milhões.
Em nota, o prefeito Domingos Dutra disse que a operação tem, abre aspas, um cunho político com o objetivo de desgastar e de desmoralizar a imagem do prefeito e da doutora Núbia, o que contrasta com as finalidades e objetivos buscados pelo Ministério Público, fecha aspas. A empresa Bem Brasil, uma das investigadas, negou o envolvimento em qualquer esquema de corrupção e disse que o nome da empresa foi envolvido indevidamente porque alguns funcionários contratados continuaram a exercer atividades mesmo após a rescisão do contrato da empresa com a prefeitura. A nossa produção não conseguiu contato com a Araújo e Matos Serviços e Comércio, a Liberty Serviços, que é a outra empresa investigada pelo Ministério Público. Em instantes, ao vivo, o jogo decisivo do Sampaio com Confiança pela pré-Copa do Nordeste. E os cartórios do Maranhão vão passar a emitir documentos como RG, CPF e até passaporte. No Maranhão, mais de 200 cartórios de registro civil vão poder emitir documentos como CPF, identidade e passaporte. Enquanto os convênios estão sendo firmados, a população já comemora a facilidade em ter os serviços bem mais perto de casa. Por enquanto, não há uma data definida para que os cartórios comecem a emitir os documentos. Futebol, Sampaio está neste momento em campo para tentar a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. Você vê aí imagens ao vivo do estádio Castelão aqui em São Luís. O Sampaio joga com Confiança de Sergipe pela pré-Copa do Nordeste. A partida está em 0-0 e como o primeiro jogo lá em Aracaju terminou sem gols, o Sampaio precisa vencer hoje o Confiança por qualquer placar. Um empate leva a decisão para os pênaltis. Você pode acompanhar a partida em tempo real pelo Globoesporte.com. O segundo domingo de maio está bem aí e ainda tem muita gente procurando o presente que agrade e que caiba também no orçamento. Afinal, não dá para passar o Dia das Mães sem pelo menos uma lembrancinha. Mas é claro que nenhuma mãe quer filhos sem dormir por causa de dívidas. Então, a dica é pesquisar. Por hoje terminou. Para rever as nossas reportagens, é só ir rapidinho lá no G1 Maranhão. Uma boa noite para você e até amanhã. A TV Mirante quer ouvir você. Mande suas sugestões, elogios ou críticas. Acesse cat.grupomirantema.com e dê sua opinião. JMTV, segunda edição. Oferecimento: Dimensão Engenharia, Condomínio Space Calhau. Visite o decorado. Aproveite desconto e subsídio.